torcedor pode fazer qualquer pergunta que a gente responde. Não tem problema algum. A gente está à frente... Desde que seja com educação, né, presidente? Sem problema, Sem né? problema algum, né? A gente está à frente do Cascavel Futsal desprovido de qualquer interesse que não seja servir ao Cascavel Futsal. Tá? Pouco você sabe, e peço à assessoria de imprensa do Cascavel Futsal de que as matérias sejam direcionadas exclusivamente a atletas e comissão técnica. A diretoria, o presidente, não tem que aparecer em nada. Tá? A gente tem que dar suporte fora da quadra para que, dentro da quadra, o Cascavel possa representar bem esta camisa pesadíssima no cenário nacional, né, que enfrenta desafios diariamente, numa mudança de elenco, né, como o Fernando citou, para trazer novos jogadores. Isso foi feito dentro do pedido da comissão técnica anterior, né, a qual nós temos que dar um agradecimento aqui ao professor Lucas Chioro, pelo título da Libertadores do ano passado, pelo trabalho realizado, né, e a reformulação do elenco veio dentro do encaixe daquilo que foi solicitado à diretoria, pontualmente a cada um que está aí. E a gente acredita que esses atletas, né, podia A ou B ter ficado, A ou B ter saído, ou A ou B não ter vindo. Não, todos que estão aí têm a confiança da diretoria, foi conversado, né, e vieram por uma indicação da comissão técnica. Então, o elenco do Cascavel para 2024, né, passou por várias conversas e diálogo entre todos, né, e por isso eles estão aí. A gente espera, claro, não só na Libertadores o título, temos condições, claro que temos, né. Passamos por alguns momentos difíceis no início da temporada, passamos o ano passado também. A equipe foi para a Libertadores com um empate contra o Ampere, 3-3, né? Muito difícil, desacreditado, né? E esse ano a gente espera, e nós acreditamos que possa responder dentro de quadra contra adversários qualificadíssimos. O próprio tio falou, o Barracas, David, não é uma equipe qualquer. O empate foi um bom resultado pela estreia e pela qualificação do adversário. Tá? Então, a gente confia e acredita no elenco, pelo trabalho que o David vem desenvolvendo agora e pelo que o Lucas Chioro deixou, do qual a gente só tem que agradecê-lo pela postura profissional e pessoal que teve no momento do seu pedido de desligamento do Cascavel. E sobre essa questão com a torcida? Com relação à torcida, ao Fernando, veja só, o presidente da máfia sabe que nós conversamos várias vezes, o presidente da máfia pediu para conversar com nós conversamos todas as vezes que foi necessário. Inclusive, no ano passado, a máfia estava com um número bastante grande de associados. Ele nos fez uma solicitação para 2024, ainda lá no ginásio da Copavel. Nós conversamos, eu aceitei, eu, presidente, aceitei. O que era essa condição? A condição era de aumentar um pouco a ajuda para o número de sócios que eles tinham para a entrada no ginásio. Sócio-torcedor, né? Sócio-torcedor e sócio... Um desconto maior. Um desconto maior. Uhum. E nós atendemos esse pedido porque o número de integrantes da máfia era grande. Ocorre que nós conversamos uma vez, duas vezes, três vezes, com a diretoria, inclusive, com outros diretores da máfia, lá na minha empresa, inclusive, tá? De que nós tivemos um problema seríssimo contra o Pato aqui, no ginásio da Copavel. E o Cascavel está respondendo o processo até hoje. Nós estamos recorrendo, isso gera custos de advogado, de recurso no tribunal, e não é o primeiro processo, são vários processos, né, que teve. Então, nós pedimos o bom senso do presidente para com os associados da máfia, para que a gente tivesse um comportamento diferente, dentro da torcida, dentro de algumas situações, para não serem relatadas pelos delegados da partida que aqui estão e que vêm cobrir os jogos. E o torcedor tem que entender que qualquer situação dentro do ginásio anormal e alheia àquilo que determina o regulamento da competição, a equipe é punida, seja numa placa derrubada, seja numa placa batida no chão, né, seja numa bola jogada contra o adversário que vai pegar ali no lado do escanteio, na lateral, né? Seja com outros gestos, outras situações que já aconteceram também deselegantes, ora seja com respeito na hora do hino nacional sendo tocado. Ninguém é contra o torcedor, de forma alguma. O que se pede e o que se pediu uma vez, duas vezes, três vezes, era uma mudança de postura em algumas situações, né? A máfia é importante, o torcedor é importante, claro que é, mas a gente precisa ter algumas regras e alguns limites
para que isso não extrapole e não se prejudique, de repente, numa agressão ou alguma coisa. Quantas brigas já ocorreram dentro do ginásio da Neva? Até o Cleberson fala aqui, João, que a confusão contra o Pato, quem causou foi um patrocinador que entrou em quadra para discutir com o Johnny. O Carlos Júnior Siqueira diz que vamos sentar então para conversar com a diretoria, propõe isso a ele, ao presidente, né? Porque até agora isso não aconteceu este ano. O Carlos Henrique falou sobre isso, né? E o Cleberson Oliveira falou sobre a questão da confusão com o Pato. A confusão com o Pato, ela começou com gestos do goleiro do Pato para com a torcida, do qual, né, a diretoria do Cascavel não concordou com a provocação, nem com alguns atletas indo da equipe adversária, próximo à torcida do Cascavel, fazendo gestos e tudo mais, e a torcida também respondeu. Houve uma situação de agressão também contra um torcedor dentro do ginásio, né, que repercutiu em Pato Branco, de uma forma diferente do que aconteceu com relação a tratamento, agressão, essas coisas, mas o que a gente pede, claro que o bom senso, David, e o diálogo prevalecem sempre. Então, pode ter essa conversa ainda. Sempre prevalece. Tá? Agora, o torcedor tem que entender, e o integrante da máfia também, é de que existem reações a algumas ações. Não se pode aceitar aquilo que está sendo pedido inúmeras vezes, porque em alguém vai arder no bolso. E o bolso de quem arde é o do Cascavel Futsal, é de todos. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado de que, dentro do ginásio, vão famílias, vão crianças, vão pessoas, vão mulheres, vão homens, vão todos, o espaço é aberto para todos. Agora, um pouquinho de bom senso dentro da atitude. O árbitro está prejudicando. Vai prejudicar em lances hoje aqui, amanhã para outro. Todos nós somos seres humanos. Erramos e acertamos. E a gente está procurando fazer no Cascavel um trabalho de acertos. Né? A questão da torcida, nós sempre dialogamos. Quem emitiu uma nota dizendo que não ia mais entrar no ginásio, que foi pedido para se retirar, foi a torcida. Ela não procurou a diretoria. Houve uma discussão dentro do ginásio por uma atitude da qual nós já tínhamos pedido inúmeras vezes que a torcida não fizesse. Desde copo sendo jogado na quadra, desde placa sendo batida no chão, sendo derrubada. Então, a gente pede, e, claro, o Cascavel Futsal é maior do que todos nós. Não é a pessoa do Passos hoje ou de outro amanhã, né, que vai se sobressair perante uma camisa ou um clube como esse, tão longe de tantos anos e décadas aí, representando o Cascavel no cenário nacional. Presidente, essa questão da torcida, então, vamos conversar, vamos sentar, resolver e tudo mais, né? Vamos sentar. Então só para deixar claro o seguinte, né, que a gente vai fazer um intervalo aqui, e o presidente pediu até um espaço para falar sobre o que o ex-presidente falou recentemente aqui. Então, a gente encerra esse assunto da torcida. Tranquilo. Depois do intervalo, a gente volta, então, para falar sobre o outro tema da nossa entrevista. Agradeço o Carlos Siqueira, né? O Júnior, né? O Cleberson Oliveira comentou, Pedro Henrique, o Carlos Júnior Siqueira, né? Agradeço ele que propõe ele que propôs essa conversa aí, tá? Então é o seguinte, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, depois a gente volta para falar com o Passo sobre o outro tema que nós temos com ele aqui no nosso programa Hora do Esporte e também sobre o Futebol Clube Cascavel, que está se preparando para a quarta rodada da Série D. Estamos de volta com a nossa Hora do Esporte aqui na tela da KTV. Presidente, é o seguinte, né? Sobre a entrevista do Zini recentemente aqui, o que o senhor gostaria de esclarecer? O que não ficou claro? Talvez o dito, por não dito e tudo mais. Não, David, só para encerrar o assunto torcida, tá? Que, em especial a quem é da máfia, lembrar do jogo do Pato, a quebra de vidros do vestiário, claro que ninguém tem prova de quem foi. Mas se quebrou vidros e vestiários, se quebrou vidro de ônibus, se quebrou vidro de ginásio da Neva. Né? O que a gente não quer é problemas. Contra o Chavantes, aqui é um amistoso, nós tivemos problema. Então, a gente tem que ter um pouco de civilidade, de conversar, entender, né? Desde que sejam atitudes diferentes. Tá? Enquanto estivermos lá, a gente vai procurar ter segurança, dar segurança a quem vai ao ginásio e para que o torcedor torça, sendo da organizada ou não, para que cada um possa empunhar a bandeira e torcer e vibrar com o Cascavel em quadra. Com relação, David, ao ex-presidente, a qual eu respeito demais e respeito a sua família demais, tá? Aos seus irmãos, aos seus pais,
tá? Mas eu gostaria de esclarecer alguns pontos, porque o ex-presidente, em alguns tópicos, eu penso que ele foi infeliz naquilo que ele falou, principalmente em termos de gestão, de que se cercou de pessoas boas à frente do Cascavel. Ninguém questiona os resultados da equipe de títulos. Ninguém questiona. O Cascavel havia sido 5 vezes campeão paranaense. Após a fundação da DECA, que cada um que esteve e fez parte da diretoria, no começo contribuiu porque não tinha caixa. E todo mundo sabe, foi um trabalho árduo quando se criou a DECA, porque o Cascavel estava prestes a ser extinto. Perder as vagas, inclusive nos campeonatos, na época. Então, após uma reunião que foi lá no Mufatão da Neva, aquilo se tornou uma realidade dentro do que o Cascavel Futsal começou a construir sob a gestão do presidente, do ex-presidente, que fez um trabalho, se for construído. Houve a mudança também, à época, de técnico, algo difícil, porque o Ney vinha de muitos anos à frente do clube. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Houve uma reunião entre 3 pessoas, 2 pessoas do Cascavel Futsal com o Cassiano, para que ele viesse a Cascavel. Aqui ele aceitou, e daí houve toda essa transformação dentro de novos jogadores e um novo conceito de trabalho, que culminou, claro, com o resultado da Liga Nacional, com 2 títulos do Paranaense e com o primeiro título da Libertadores. Quando nós assumimos o Cascavel Futsal, foi por uma decisão do ex-presidente. Em março, né? Em março. Tá? Do ano passado. Em março do ano passado, certo? O que aconteceu? Houve-se um período de transição, o qual o ex-presidente solicitou para que as atas dos documentos relativos às mudanças de diretoria pudessem ser validadas. Ele apresentou o pedido em janeiro e em março... Fevereiro. E, de fato, em março que aconteceu documentalmente. Exato. Ele me chamou numa quinta-feira, lá antes da reunião da diretoria, na sua empresa. Até fui pego de surpresa na época. Já tinha chamado, estava ele e um outro diretor também, que se retirou também da equipe. Chamou também o Lucas Chioro e o Rafael Martins para me apresentar como novo presidente. E eu falei para ele que, antes de conversar com toda a diretoria, eu não aceitaria isso. E ali a nossa conversa encerrou a seu pedido, e nós esperamos daí a reunião da diretoria na semana seguinte. Que foi dia 6 de março. No dia 6 de março, isso. Nesta reunião, foi decidido e foi explicado pela gestão contábil do Cascavel e dos projetos de que precisaria ter um nome para que os projetos não parassem, para que não tivesse que se fazer um edital, uma convocação, e tudo mais. E, num primeiro momento, o Estacílio Cardoso seria o primeiro nome a assumir o Cascavel Futsal, ou eu ou ele. O Café não poderia, ele explicou a situação por causa da empresa dele, de situações que ele tinha que administrar, e se não fosse o diretor administrativo ou esportivo, teria que ser feita alguma eleição para tal, ou mudança dentro do estatuto, que isso compete à parte de gestão dos projetos. Então, nós assumimos, foi feita uma reunião onde todos os diretores participaram e chegou-se a um consenso de que a gente levaria o projeto até 31 de dezembro de 23. Tá? De 24, né? De 23. 23? Certo? A partir dali, seria feita uma nova reunião para que a gente decidisse o que aconteceu, o que seguiria ou não. E nos foi proposto para que a gente pudesse continuar até o final desse ano. Entendi. Certo? O que ocorre, eu gostaria que o ex-presidente também, sem nenhum milindre, com bastante transparência. O orçamento do Cascavel é X, mas muitas vezes é diferente você ter o PowerPoint lá apresentando um valor de um orçamento e, dentro da conta, ter outro. Entendeu? Nós assumimos, nesta transição do mês de março, ficou a cargo do ex-presidente a gestão financeira. Eu já tinha sido anunciado para o grupo no ginásio da Neva, fui lá conversar com cada um. A preocupação que existia era financeira pelo grupo. Tá?
e junto com os demais diretores nós fomos lá e garantimos e asseguramos, era prestes a ir para a Libertadores, um pouco para frente, um técnico novo, com jogadores novos também chegando, né? E nesta transição, o que aconteceu, já no mês de março, a folha do Cascavel paga todo dia 25, certo? No dia 25 de março, ocorreu o atraso de 9 pessoas da folha de pagamento sem receber. Então, isso gerou uma desconfiança e um desgaste desnecessário com relação a isso, né? Profissionais da comissão técnica, muitos deles e do Sub-17, muitos deles que ganham o seu pão de cada dia dentro de uma folha de pagamento. Então, isso foi uma situação que levei a procurar o ex-presidente por várias vezes para entender o processo que estava acontecendo, e ele me passou, na época, que o atraso da folha se deu por falta de dinheiro. Então, nós procuramos trabalhar em cima disso, tá? Dentro dessa transição, sem responsabilizar ninguém, mas a gente também precisa esclarecer alguns fatos, tá? Que é difícil você assumir uma administração, e eu fiquei sabendo do atraso da folha em Umuarama. Eu acompanhei quase todos os jogos, 90% dos jogos do Cascavel ano passado, eu fui presencial, seja da Liga ou do Campeonato Paranaense. Eu fui ao Umuarama, e lá, num jogo 2-2, eu não me lembro agora se era da Liga ou do Paranaense, o Umuarama empatou, faltando poucos segundos para terminar o jogo. Depois do jogo, alguns integrantes da comissão técnica me chamaram no ônibus do Cascavel e explicaram a situação para mim. Então, acho que nós poderíamos ter tido uma transição com uma transparência um pouco maior. Tá. Certo? Presidente. E a dívida, nós tivemos lá os 150 mil de crédito liberado do Sicredi. Uhum. Esse valor foi financiado no início de 2022. Então, ele veio já há quase um ano, né, com um déficit dentro do orçamento da equipe, dos 150. Uhum. Aqui, o Cleberson está perguntando aqui, esse é um assunto que repercutiu bastante, né? E a questão das camisas vendidas, que o dinheiro não foi repassado ao clube por um patrocinador. O senhor tem alguma informação sobre isso ou não? Eu estava em viagem quando houve essa declaração, e as demais aqui, né? Dentro dos valores, só para complementar, David, o ex-presidente estava correto, que falou dos 150, mais 80 que o Cascavel devia para o próprio presidente. Isso está na ata, correto? Aqui, realmente, de fato. Então, 230 mil. E uma exigência que o ex-presidente fez foi de que, uma solicitação, de que o aval dele nas imobiliárias... Mas ele deixou explicado que tinha uma captação para fazer da lei de incentivo ao esporte de quase 400 mil, 381 mil reais. Mas que não podia ser usado porque... não pode ser usada porque você tem que atingir um percentual para poder começar a usar. Então, isso a longo prazo. Entendi. Certo? E as dívidas são no ato, né? Então, nós atendemos a solicitação do ex-presidente, mudamos o aval nas imobiliárias. Hoje é o Passos e a minha esposa, a qual agradeço a minha família por estar dando todo o apoio necessário com relação a isso. O aval do Sicredi dos 150 mil também foi do ex-presidente, foi meu e foi do Estacílio, como integrantes da estrutura do estatuto, certo? E foi um pedido que ele fez de que essa conta garantida, ele não gostaria mais de ser o aval, e gostaria que tivesse resolvido. Nós, no primeiro mês, resolvemos, fizemos uma captação de patrocínio e fizemos essa limitação. E depois, David, bem rapidinho, foram aparecendo algumas situações. Nós pagamos o bicho da Libertadores de 22, que foi feita uma arrecadação entre os diretores em 2022, foi repassado ao ex-presidente, não foi pago o bicho. Nós é que assumimos, a partir de abril, o pagamento do valor em 10 parcelas para honrar o compromisso do ano anterior. Então, algumas situações que a gente precisa esclarecer, e nós estamos trabalhando não para deixar o Cascavel, como alguns têm a preocupação, de que vai voltar o que era, um amadorismo, tal. Não, pelo contrário. O nosso objetivo é entregar o Cascavel sem dívidas. E se não tivesse o apoio de patrocinadores, de diretores, de torcedores, do sócio-torcedor, isso jamais seria possível.
Legal. A gente Desculpa tem mais que eu tempo não que ele- respondi a pergunta do Não, torcedor. fala o seguinte, eu vou gravar aqui com o presidente depois, a gente vai colocar essa entrevista ali no portal ktv.com sobre algumas perguntas que chegaram aqui, né, para ser bem transparente também, né, presidente, dar todo o espaço que o senhor merece e o Cascavel Futsal merece também. Não temos tempo para mais nada, então queremos aqui agradecer ao tio Bandeira, Dr. Márcio Couto, ao presidente Eu que João agradeço o Passos. espaço. E a gente vai falar do Futebol Clube Cascavel na próxima semana, lembrando que amanhã, então, às 7 da noite, a Serpente Aurinegra entra em campo contra o Hercílio Luz. O jogo vai ser no Estádio Olímpico Regional e tem que vencer de qualquer jeito. Beleza, tio? Valeu? Beleza, um abraço a todos. Semana que vem a gente volta, daqui a pouco no portal ktv.com você vai poder acompanhar a entrevista e o restante dessa conversa com o presidente João Passos. Olha, para você que está acompanhando aqui o portal ktv.com, a gente tem uma entrevista aqui com o presidente do Cascavel Futsal, João Passos, né? Recentemente a gente até exibiu no programa Hora do Esporte uma entrevista do presidente Jefferson Zini. Alguns assuntos já tratamos, né, com relação à torcida máfia tricolor, por exemplo, com relação às contas do Cascavel Futsal da última ata que foi aprovada em assembleia, a qual o presidente também estava presente, né? E alguns assuntos ficaram pendentes no programa Hora do Esporte, por isso estamos aqui justamente para trazer essa total transparência, né, para o torcedor, para aquele amante do futsal e para que o presidente João Passos também possa esclarecer outros assuntos que a torcida questionou durante a participação na Hora do Esporte. Presidente, a outra pergunta aqui foi justamente, né, sobre a questão da venda de camisas, né, que um patrocinador teria vendido e não teria repassado esse valor da camisa para o Cascavel Futsal. David, é o torcedor sempre deixando claro de que respeitamos as pessoas, as que construíram e fizeram a história do Cascavel Futsal. Não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas também para dar a nossa versão sobre algumas situações pontuais, correto? Com relação a, se não me falha a memória, eram 2.000 camisas, né? Foi comentado. Veja só, isso refere-se ao ano de 2022. Então, nós não estávamos na gestão majoritária do clube. Então, nós não tínhamos conhecimento sobre isso. O que solicitei é de que o fornecedor de material esportivo nos repasse todas as compras e camisas efetivadas e realizadas pelo Cascavel Futsal em 2024. Esse levantamento está sendo feito. 2024 ou 2022? 2022, perdão, né? Uhum. Referente a 2022. Né? Que nós temos também algumas situações a ajustar financeiras com o fornecedor de material esportivo referente a 2022. 2023, elas estão liquidadas. O que ocorre dentro desse fornecimento de material esportivo é de que eu não tenho hoje em mãos tudo aquilo que foi pedido e solicitado em 2022. Então, nós pedimos, fizemos essa solicitação e tão logo nós tenhamos, né, não só o patrocinador que foi citado se propôs a esclarecer, assim como o fornecedor de material esportivo também se propôs a fazer esse levantamento e demonstrar e mostrar os números dentro do que foi produzido e comercializado. Outra pergunta do torcedor aqui, presidente, Sidney Casagrande, né, está perguntando aqui, Sidney Roberto Casagrande, ele perguntou aqui justamente sobre a interferência desse patrocinador no Cascavel Futsal, o que ele representa hoje, já que ele não é um diretor, ele não assina documentos, mas ele está lá dentro hoje tomando decisões junto com a diretoria. Isso acontece mesmo? David, veja só, o patrocinador em referência é o mesmo que participou junto com o ex-presidente da contratação do técnico anterior. Esteve na mesma mesa, esteve no mesmo restaurante, conversando. E por que o faz? Eu Passos, presidente, quero ter o maior número de patrocinadores próximos, agregando e somando. E esta pessoa é fundamental, foi fundamental para a história do Cascavel Futsal. Se hoje disputa a liga, é porque lá atrás esse patrocinador abriu as portas para que o Cascavel chegasse lá. E desde o início da equipe tem o mesmo apoio. Tem o mesmo apoio, certo? Então, eu penso de que dentro de um diálogo de respeito, de cordialidade e de conhecimento dentro da gestão do futsal e do esporte, principalmente dentro de regulamento e tudo mais, tê-lo ao lado para que a gente possa compartilhar experiências e
sendo convergentes ou divergentes, mas dentro de uma linha de que fique dentro de uma conduta do Cascavel Futsal para o crescimento da equipe. Ninguém quer se intitular aqui dono do projeto, ou dono disso, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Muito pelo contrário, é para a gente convergir para que a equipe continue se mantendo entre as mais fortes do país. Legal. Presidente, tem mais alguma questão da entrevista que o senhor gostaria de ressaltar, o que foi dito aqui recentemente ou não? O que eu comento, e vi também a pergunta que foi feita ao ex-presidente, se ele gostaria de voltar, viu, o Passos é passageiro no projeto. Não precisa esperar 2025, se achar que é o momento de retornar e a diretoria... Tem eleição em 2024, né? Na ata de março do ano passado que eu olhei, falava alguma coisa sobre o final do ano de 2024? 2024, existe uma situação de que, como houve uma renúncia e se assumiu uma nova pessoa, existe um outro prazo, mas tudo são detalhes, David. Diga, o Passos não quer ser o presidente vitalício do Cascavel de forma alguma. Dentro das condições financeiras, das limitações financeiras que nós temos, e a gente tem consciência disso, nós procuramos ter o apoio das pessoas e dos patrocinadores para que nada falte ao Cascavel. E nós também trabalhamos para que a equipe tenha qualidade. A equipe está viajando de avião, dentro dos recursos do Cascavel, foi a Belo Horizonte de avião, foi a São Paulo de avião, abrimos mão dentro do transporte rodoviário, sempre muitíssimo bem atendido pela empresa que presta serviço ao Cascavel, mas procurando dar um conforto ainda maior ao Cascavel, aos atletas, à comissão técnica. Investimos esse ano na equipe sub-17, somente do Cascavel, vinha-se com uma parceria com um clube da cidade, com um clube social. Hoje estamos lá com 14 garotos, mais comissão técnica do sub-17. Depois de mais de 20 anos, o Cascavel voltou a ter uma equipe sub-20, participando do Campeonato Paranaense, vai participar da Liga Nacional de Futsal Talentos, que começa em julho, foi postergada em função dos problemas no Rio Grande do Sul. Então, a gente está fazendo um trabalho, dando continuidade ao trabalho, dentro de uma forma que o Cascavel seja na manutenção de escola particular para os filhos, como é feito, seja no tratamento médico, seja nas parcerias, para que o Cascavel, nutricionista, psicólogo, fisioterapia, né, todos os profissionais médicos envolvidos, que a gente possa manter o Cascavel num patamar de grande equipe do futsal brasileiro. Não estamos aqui para se promover, nem para criticar um, nem dois, nem três, não, de forma alguma. O Cascavel é um só, ele não pode ter oposição e situação, isso é desnecessário. Nós precisamos ter um conjunto de pessoas que pensem no apoio, né? O ex-presidente eu respeito demais. Agora, ele abriu mão do patrocínio da equipe, tinha confidenciado a mim e conversado que não faria, né? O fez. Para agora, para 2024? Para 2024. Ele, no ano passado, ele já tinha. Nós conversamos antes de eu assumir, de que ele não sairia do patrocínio, né? O valor, ano passado, o caixa estava difícil. Nós fizemos uma solicitação para que ele não precisasse retirar no ano passado, ele também se comprometeu na reunião da diretoria. Depois, ele teve uma mudança de postura, nós respeitamos, pagamos o valor que estava comprometido com ele, né? Tivemos algumas situações de patrocinadores no decorrer do ano que nós tivemos que intervir para que não se perdesse, né? Então, o que nós queremos, o que eu penso, David, é que o Cascavel é maior que todos nós. Maior que todos nós. O Cascavel Futsal é uma referência para atleta, é sonho de muitos jogadores estar aqui. E a gente quer que isso continue. Agora, cada um tem que ter o seu posicionamento e a sua postura. Nós estamos fazendo um trabalho sério, com a ajuda e auxílio de patrocinadores, de diretores, de comissão técnica, de assessoria de imprensa, dentro de um trabalho simples, mas que a gente pensa sempre em dar resultados dentro da quadra para que o torcedor possa, lá na frente, estar comemorando títulos. É o que a gente espera. Nem todo ano vai ser possível. A gente espera que esse ano seja possível, né? Mas o Cascavel não vai ser campeão 10 vezes seguido da Libertadores. A gente gostaria que sim, mas nem sempre vai ser possível isso. O que a gente tem é deixar uma equipe competitiva de seres humanos extraordinários como os que estão aí. Esse grupo é muito bom,
como pessoas, como atletas, e a gente espera que dentro de quadra possam render o esperado dentro de tudo aquilo que foi planejado no início desse ano.